Galera, hoje a gente vai tratar de um assunto muito importante que chama-se frações, né? Frações são representações, são números que representam valores diferentes de um inteiro, né? As frações, elas estão contidas, elas estão dentro do conjunto dos números racionais. A gente já estudou os números naturais, né? Que são 0, 1, 2 e por aí vai, né? E aí tem um conjunto dos números racionais, que a gente vai ver mais na frente, que incluem os números naturais. Então você tem o conjunto dos números naturais, que estão aqui, e você tem um conjunto dos números racionais, e as frações estão por aqui nesse meio, né? E a fração, a configuração da fração, a forma como ela se apresenta é dessa forma aqui. 2/3. 2 terços. O de cima a gente chama de numerador e o de baixo a gente chama de denominador. Professor, que palavras são essas? Explico. Denominador, que é o de baixo. Denominador de baixo é o número que indica quantas vezes o inteiro foi dividido. Então eu peguei, fiz um desenho aqui, né, e veja que eu dividi esse desenho, né, esse retângulo, em 3 partes. Importante, são 3 partes iguais, rigorosamente iguais. Vem para cá aqui comigo agora. Numerador. Numerador é o que fica em cima, tá? São as partes consideradas da fração. Então, por exemplo, se eu tenho um chocolate e divido em 3 partes, se eu como 2, eu estou considerando 2 partes. Então, veja que eu pintei 2 partes aqui. Então, este desenho, esta representação gráfica, quer dizer 2 terços. Dividi em 3 e pintei 2. Está aqui o 3 que eu dividi, está aqui o 2 que eu pintei. Escrita da fração. A gente vai ver isso mais vezes em outros momentos, né? Pode ser 2 terços, né? 2 terços, ou 2 de 3. Então eu comi 2 pedaços de 3 de um chocolate. Importante, muito importante. A fração representa uma divisão constante, isto é, o tempo todo entre o numerador e o denominador. Então, 2 sobre 3, ou 2 terços, ou 2 de 3, é como se o 2 estivesse o tempo todo sendo dividido pelo 3. Professor, não entendi. Nesse momento, nesse videozinho, a gente só precisa entender esse conceito, que o 2 está sendo dividido por 3, mas ele vai tentando e não consegue. Aí eu deixo na forma de fração. Mais na frente a gente vai entender por que desse conceito que o 2 está constantemente, o numerador está sendo constantemente dividido pelo denominador, né? E para concluir esse vídeo, fração equivalente. Fração equivalente ou frações equivalentes são aquelas que possuem numeradores e denominadores diferentes entre si, na maioria dos casos, né? Mas, no fundo, representam a mesma coisa. Então, vamos ver esse exemplo aqui que eu coloquei. Dá para perceber que os dois retângulos, eles são rigorosamente do mesmo tamanho, certo? A diferença é que o de cima eu dividi em 2 partes e o de baixo eu dividi em 4 partes. Então, vou representar aqui a fração do de cima. 2 partes, denominador 2. Uma parte considerada, numerador 1. Ok? Vou representar em fração o retângulozinho de baixo. Então, dividi em 4 partes, denominador 4. Pintei 2, denominador 2. Perceba que eu botei um exatamente em cima do outro. E eu consigo perceber que este 1 aqui equivale a 2 daqui. Veja, vou repetir. Este 1 aqui equivale a esses 2 daqui. Então, 1 meio, na realidade, é igual a 2 quartos. Por quê? Porque são frações equivalentes. Elas têm os retângulos têm o mesmo comprimento, tá vendo? Né? E essa uma parte que foi considerada equivale a essas 2 partes que foram consideradas aqui, certo? Mais explicações a gente vai ter no vídeo seguinte.